Oi pessoal, eu sou o Hector e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como criar tubulações completamente do zero. Acompanha comigo. Vamos falar um pouco sobre tubulações. As tubulações são os elementos mais importantes da área de hidráulica, do MAP, que é a última letra P, de Pump. As tubulações elas ficam na aba Sistemas, Pipes. Vamos começar criando uma tubulação. Como que eu faço para criar uma tubulação? Clico no ponto inicial e clico no ponto final novamente. Quando eu estou trabalhando com a minha tubulação, observe, desenhei, cliquei no primeiro ponto, cliquei no segundo ponto e ele continua o meu desenho, ele deixa eu continuar o traçado da minha tubulação. Se eu aperto o ESC uma vez, ele para, mas ele ainda continua no comando de tubulação. Se eu clicar ESC novamente, ele sai do comando completamente. Bom, vamos supor que eu quero interligar essas duas tubulações. Como que eu faço essa conexão? Eu clico numa das tubulações existentes, neste ponto quadradinho aqui com uma cruz ao meio, clico com o botão direito, Draw Pipe, e consigo continuar desenhando a tubulação e trazer para a tubulação abaixo. Tá vendo que aparece uma bolinha rosa com um pontinho azul bem escuro no meio? É o meio da outra tubulação. Automaticamente ele vai criar estas conexões para mim. Uma forma de criar conexão também é o seguinte: pego uma nova tubulação, clico no meio de uma tubulação existente, não precisa ser necessariamente no meio, mas esse é o exemplo, e ele faz um T. Vamos continuar? Se eu, não estou no meio, tá? Agora se eu trouxer essa tubulação aqui para cá, ele vai fazer um T, uma curva e um outro T, que ele já consegue identificar esses elementos. Via de regras famílias, pessoal, ela possui algumas particularidades, tá? Independente de quem as faça. Então aqui, por exemplo, eu consigo selecionar essa conexão e clicar no mais aqui. O que isso me proporciona? Ele transforma meu cotovelo em um T. Então eu posso clicar com o botão direito, como já vimos, nesse quadradinho, e sair desenhando novamente o que eu preciso. E também o contrário pode acontecer. Vamos supor que essas conexões daqui, seleciono e dou um delete, elas não são mais um T, mas sim um cotovelo. Eu posso selecionar a conexão e clicar no menos aqui para eu poder transformar esse T em um cotovelo. Tá? Muito bem, eu tenho aqui essas tubulações, mas eu ainda não falei qual é o tamanho delas. Como que eu defino o tamanho delas? Vamos esquecer um pouco esses caras. Vou em tubulação novamente. E aqui na minha barra auxiliar eu tenho o diâmetro. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com 25 milímetros. Eu posso alterar aqui e eu já saio desenhando com 32 milímetros. Vamos supor que eu estou fazendo uma tubulação aqui de 32 milímetros e eu alimentei alguns pontos e agora eu preciso transformar para 25 milímetros. Enquanto eu estou com o comando ativo de tubulação, eu posso vir aqui, trocar aqui para 25 e automaticamente ele vai colocar uma transformação aqui, ou como chamam essa peça, bucha de redução, para fazer uma reduçãozinha de 32 milímetros para 25 milímetros. No mercado a gente tem vários tipos de reduções, mas daqui é só um exemplo, tá? Então eu consigo trabalhar tanto com conexões de curvas, joelhos, T's e reduções também. Além disso, enquanto estamos trabalhando com o comando de tubulação, temos aqui a nossa elevação. Como funciona a nossa elevação, pessoal? Aqui eu explico. Imagina que eu fiz um corte aqui na minha tubulação, um corte, uma seção transversal, e eu tenho esses caras aqui. O topo, tá? Esse círculo aqui, o top elevation, o middle elevation, que é o meio, e o bottom elevation, que fica logo abaixo, tá? Então a gente tem essas posições que eu posso trocar. Para que funciona isso aqui para mim, pessoal? Então vamos supor que eu preciso de uma tubulação a partir do meio dela, né? Então eu estou no pavimento térreo e eu preciso de uma tubulação que ela vai ficar a 1 metro. Então nesse 1 metro eu consigo aqui, por exemplo, colocar a minha elevação a partir do meio da tubulação, tá, pessoal? Então eu tenho aqui a partir do meio.
Caso eu precise que essa tubulação eu tenha sempre a medida da parte inferior da minha tubulação, quando eu for começar uma tubulação nova, eu venho aqui em Justification, tá? E altero o meu vertical Justification. E eu troco aqui para Bottom, por exemplo. E agora aqui eu tenho minha elevação a partir da parte de baixo da minha tubulação, tá? E eu também posso fazer a mesma coisa para a parte superior. Então eu quero desenhar a minha tubulação na parte superior. E sempre ele vai alterando essas posições aqui para mim, tá? Um pouco mais que eu tenho para falar sobre tubulação é o seguinte, pessoal. A gente tem alguns outros elementos aqui, tá? Eu vou trocar o tipo de tubulação aqui, tá? Posso trocar os tipos de tubulação de qualquer forma, tudo que eu tiver colocado no template. E vou fazer um exemplo aqui para vocês para que serve essa ferramenta de Slope and Pipe, tá? Então, eu tenho aqui uma tubulação de 100 milímetros, ela está sem inclinação nenhuma. Eu também posso colocar aqui, ó, Slope Up. Então, eu estou fazendo uma tubulação subindo. O que isso significa? Que a partir do ponto que eu clicar, então ele está num ponto aqui, eu estou arrastando para a minha direita, da minha esquerda para a minha direita, a tubulação está subindo, porque ele está com Slope Up. Se eu colocar Slope Down, agora da minha esquerda para a minha direita, a tubulação está descendo. Como que eu identifico isso só olhando para a tubulação? Não é muito possível em planta, tá? Mas se eu selecionar a tubulação aqui, ele começa em 1 metro e termina em 1 metro. Nessa parte aqui de baixo, ele começa em 1 metro e acaba em 1 metro e 0,04, tá? E aqui, ao lado, ele começa em 1,04, né? E aqui ele termina em 1 metro. Ele está com uma inclinação de 2%, tá, pessoal? Então, nos dois casos aqui. Bom, como que eu escolho essa inclinação? Aqui do ladinho eu tenho as inclinações que eu posso utilizar, tá? Mais pra frente a gente vai mostrar como que eu adiciono novas inclinações aqui. Uma ferramenta legal que a gente pode utilizar é essa Show Slope aqui. Como que ela funciona, pessoal? Eu começo a tubulação num ponto, ele me mostra essa barra de texto, então ele mostra, você começou na elevação 1, né, 1 metro, e agora você está descendo, e nesse ponto ele está com ponto 95, ponto 94, e por aí. Vamos supor que eu quero chegar até o ponto 90, então eu não preciso ficar testando. Eu venho com essa ferramenta e chego aqui no ponto 90, tá, pessoal? Então eu vou colocar ponto 90, 40 para ficar bem o mais certinho possível. Então aqui eu tenho a tubulação na altura que eu preciso, tá? Ela iniciou em 1 metro e desceu até ponto 90, 40. É uma ferramenta bem bacana. Uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar é essa Tag on Place. Para que ela serve? Ela tem várias ferramentas do Revit. Quando eu estiver desenhando uma tubulação, ela já automaticamente, quando eu termino de desenhar essa tubulação, ele já coloca uma tag, a tag que já está especificada aqui no projeto, tá? Mais para frente a gente vai mostrar um pouco mais sobre como colocar tags, tá? Bom, algumas outras ferramentas ainda de tubulação, pessoal, são esses caras daqui, tá? Eu vou explicar de duas formas esses elementos. Bom, eu vou escolher aqui de novo tubo de água, o tubo utilizado para água fria, tá? E eu tenho aqui uma altura, certo? Eu tenho ele está pré-setado com 110 milímetros numa altura de 0,84, tá? E aqui, quando eu seleciono essa tubulação, ela está com uma altura totalmente diferente. Está com uma dimensão de 25 milímetros e também uma elevação de 0,25, tá? E aí, de novo, vou selecionar uma tubulação nova, ele está com uma configuração totalmente diferente. Se eu seleciono essas duas ferramentas, para que serve? Ele está adquirindo a elevação da tubulação que eu vou sair desenhando e adquirindo o tamanho. Então, lembrando, minha tubulação está com 110 milímetros de diâmetro e altura de 0,84. A partir do momento que eu clico nessa tubulação e subo com ela, ela simplesmente se adequa, tá? A única coisa que ela não vai se adequar é a parte de inclinação, tá, pessoal? Então, a parte de inclinação eu tenho que ficar um pouco mais atento. Então, agora ele vai se adequar totalmente a essa posição
eu vou utilizar novamente, só que agora aqui na tubulação de 32 mm, e vou tirar a inclinação, colocar Slope Off. Vou trazer para baixo, olha que bacana, ele já se ajusta automaticamente na dimensão, na altura, tá? Na elevação, e também já fica bonitinho aqui quando eu precisar fazer algum desenho. Bom, eu falei que ia explicar esse comando para duas formas. Aqui nessa tubulação que a gente costuma utilizar para esgoto, como que a gente faz, pessoal? Vou trocar aqui novamente. Eu preciso continuar com a inclinação sempre, tá? Então vou pegar essa tubulação aqui que está com uma inclinação descendo, tá? Uma inclinação slope down, e vou fazer uma tubulação. Vou pegar aqui, tubo série normal, e eu vou adquirir a elevação, tá? Então, se ele está descendo daqui para cá, tá? Então, se eu fizer uma subindo daqui para cá, a direção de descida continua a mesma, certo? Eu vou fazer e eu vou explicar como que eu fiz as coisas. Então vamos supor que eu tenha dois pontos aqui, um ponto aqui, os dois descendo e se interligando. Então aqui eu vou dar um slope up, clico aqui na tubulação, né? Só vou trocar aqui para 100, tudo bem? Então eu clico aqui para subir, adquiro a minha elevação. Eu poderia muito bem adquirir o comprimento também, tá? Comprimento não, o diâmetro. E trago aqui a 135 graus, tá vendo? Aqui é manual, tá? E trago para cá. Olha que bacana, pessoal. Ele traz para mim a inclinação daqui até aqui descendo, tá? Daqui até aqui descendo também. Aqui continua descendo daqui até aqui. Ele coloca uma conexão para mim. E dos dois pontos que estão à esquerda, eles estão descendo para a direita, sem perder a inclinação de nada, tá? Vamos fazer novamente. Eu quero que tudo que está da esquerda desça para a direita. Então, eu clico para pegar a elevação. Nesse caso, eu também quero o diâmetro. Não, nesse caso, vamos fazer um pouco diferente. Vamos colocar um diâmetro de 75, tá bom? Eu vou fazer subindo aqui, ó. Vou colocar a 45 graus. E maravilha, pessoal, ele faz dessa forma. Lembrando, aqui eu tenho uma tubulação que ela está subindo, tá? Então, se você parar para pensar, ela está subindo daqui para cá. Daqui para cá ela está descendo, certo? O processo é o mesmo. Então, eu quero que tudo que está da direita para a esquerda desça. Então, eu faço o mesmo processo, só que para o lado totalmente ao contrário, tá bom? Então, eu tenho este cara daqui, ó, colocar, vamos lá, 45, perdão, 45, olha que bacana. Ele já faz para mim, e deste ponto até este ponto está descendo, deste ponto até este ponto está descendo, e deste ponto até este ponto está descendo também, tá bom? Então, os tipos de conexões são esses, tubulação. Então, com isso a gente consegue fazer praticamente tudo de tubulação residencial. Uma outra ferramenta que nós temos para tipos de tubulação, quando estamos fazendo coisas industriais, vou fazer alguma tubulação aqui, tá? De água fria. E vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar um diâmetro um pouquinho menor. Ó, vou fazer um caminho aqui, supondo um caminho que a gente esteja trabalhando, tá? E ele faz este caminho aqui maluco. Só que, industrial, a gente tem várias formas de se fazer. E aí a gente tem, às vezes, muitas ferramentas para se utilizar. Então a gente vem em Pipe, Parallel Pipes, tá? Clico aqui, pego no horizontal, ponho, sei lá, 5, tá? E ponho a distância que eu quero de cada um, ponto 10. E olha que bacana, eu paro o mouse sobre uma tubulação, bato o Tab uma vez, duas vezes, tá? E clico. E automaticamente ele vai fazer aqui para mim a minha tubulação. E olha que interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas eu desenhei com inclinação, tá? Desenhei com inclinação subindo. E as outras tubulações também já foram com a minha inclinação. Olha que bacana, isso daqui dá para ganhar um tempo muito bom, né? Então, de tubulação, pessoal, é basicamente isso. Se precisar, volta no vídeo e vai vendo as coisas passo a passo, tá? Mas praticamente tubulação é só isso.
tá? Então, relembrando, passo a passo, temos a parte de tubulação. Aqui eu consigo trabalhar onde que eu vou utilizar a tubulação, se eu vou pela parte de cima, pela parte de baixo. Aqui eu adquiro elevação e a dimensão. Nesta parte daqui eu consigo trabalhar com slope off, sem inclinação, slope up ou down. Aqui eu consigo colocar aquele sisteminha, né, para saber em que altura que ele está começando, qual que é a inclinação que eu estou utilizando. E o tag on place, que quando eu desenho uma tubulação, a tag aparece para mim automaticamente, já quando eu termino de executar o comando. Então, é isso daí de tubulação, pessoal. Até o próximo.